Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, por meio da Tua palavra, na iluminação da nossa mente pelo Teu Espírito Santo. E edifica-nos para que nos assemelhemos mais a Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em Tua dependência. Amém. Meus queridos irmãos, eu creio ser esta uma palavra muito oportuna para o nosso início de ano. Que talvez seja chão comum, mas nunca é pouco repetir, é muito natural. Há uma tendência da nossa humanidade de fazermos e projetarmos muitos sonhos para o início do ano. Como falei pela manhã, nem sempre temos a preocupação de verificar a nossa agenda do ano passado. Hoje à noite eu recebi uma agenda 2010 da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está totalmente limpa, totalmente em branco. Nenhum dado anotado, nem o meu próprio nome, nenhuma data está ainda programada para o ano que se inicia. E a sua agenda, a sua vida, como está pautada? Esse texto que nós lemos, como falamos pela manhã, vem seguindo uma exortação pastoral de Tiago, irmão de Jesus, que se apresenta de forma muito rápida e resumida como um servo de Cristo, mas tão conhecido ele era e a sua autoridade inegável que tinha diante das pessoas que não precisava complementar muito a sua apresentação. Se nessa noite eu falasse que o Guimarães mandou um abraço para todos vocês, rapidamente vocês saberiam de quem eu estou falando, não é verdade? Quem é o Guimarães que mandaria um abraço para vocês? O reverendo Sebastião Guimarães. Eu não precisaria tecer detalhes, e no teor da mensagem vocês rapidamente identificariam ser do seu autor próprio, do seu autor original. Então o Tiago está muito tranquilo quanto ao endereçamento dessa epístola, e ele foi reconhecido de imediato pela comunidade que recebe esta carta, esta epístola, estas exortações. Hoje pela manhã nós vimos que ele vem tratar um assunto muito grave no meio do corpo de Cristo. De divisões, intrigas, guerras, contendas, sabedoria humana, sabedoria terrena. Ele identifica um mundanismo presente na igreja, que está arraigado no coração daquelas pessoas, e que nós nos espantemos daqueles que queriam ser mestres, daqueles que queriam ensinar os demais. E este mundanismo é então condenado por Tiago, confrontado com a palavra de Deus, a submissão e a humildade diante de Deus. E então ele exorta que aquelas pessoas se humilhem na presença do Senhor, a fim de que abandonem este grave pecado. E pecado recebe nome de pecado. Tiago procura definir claramente a vida e o procedimento de todo aquele que se reconhece como servo de Cristo, para não viver um cristianismo de palavras, de promessas, sem, no entanto, serem corroboradas, confirmadas através do seu testemunho, do seu viver. E mais uma vez, neste
texto que nós lemos, nesta porção desta epístola, ele vem falar que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Diálogo caseiro, vou omitir os personagens, mas talvez alguns identifiquem. Quantas vezes você fala com o seu filho o que ele deve fazer? 1, 2, 3, 4, 5 vezes você repete a mesma coisa. Ele já sabe o que tem que fazer. E nas outras vezes que você repete e que muitas vezes você tem que disciplinar, você pergunta, você não já sabia que tinha que fazer isso? Sim, eu sabia. Então por que não fez? Não é um diálogo bem comum em nossa casa, com os nossos filhos? Tiago, pastoralmente, está falando isso com a sua comunidade. Olha, vocês sabem o que deve ser feito. Contudo, não fazem. E nisso vocês estão pecando. E em que ele está, então, exortando os seus irmãos? No verso 13, ele dá um direcionamento específico, como que, falando de diversos assuntos, ele quer chamar a atenção de um grupo em particular. Atendei agora, prestem atenção, olhem para mim, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. A estes, Tiago chama de arrogantes, pretensos, jactanciosos, soberbos, porque não somente intentam no coração um idealismo, uma independência, uma autossuficiência, e como se não bastasse alimentar no coração esta soberba, esta vaidade de caminhar e de seguir pelos seus próprios passos, aqueles homens saíam proclamando esses projetos. Vós que dizeis, vocês que externam arrogantemente essas pretensões, prestem atenção vocês que agem assim. Nós sabemos do tino comercial que os judeus possuem. São grandes e exímios negociadores. Quem conhece a história de Jacó pode muito bem ter um pouco desta capacidade inata do judeu. Mas ainda hoje no mundo as maiores riquezas estão concentradas nas mãos deste povo, desta raça. E era muito comum que eles vivessem em torno do negócio, principalmente aqueles de maior posse, os mais abastados, que comerciavam nas cidades, entre cidades, e então eles agora estavam proclamando os seus projetos, arrogantemente, já contabilizando o lucro, já contabilizando o ganho. A estes, Tiago chama de arrogantes, pretensiosos, jactanciosos, e estão em pecado. E qual é o argumento que Tiago utiliza? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês pararam para pensar que o nosso respirar depende da anuência de Deus? Que é nele que nós nos movemos e nele nós existimos? Que não somos capazes de dar nenhum passo, se Deus assim não o permitir? O que é a vossa vida? A Bíblia vai mostrar que a nossa vida é um sopro, como disse Jó. Moisés, no Salmo 90, diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. O profeta e depois o apóstolo repetem, o apóstolo Pedro, que nós somos como a erva. E toda a glória desta erva é como a flor do campo, que nasce, floresce e murcha. Seca-se a erva, murcha a flor. O profeta Oséias diz que nós somos como a nuvem da manhã, como a neblina que logo se dissipa, como a palha que é lançada para fora do eirado. E diz ele, como a fumaça que sai pela janela. O que é a vossa vida? Quem pode sustentar o próprio viver? Sabedoria de Salomão diz que nós deveríamos frequentar a casa do luto, porque ali nós veríamos o fim de todos os homens e que os vivos o levassem em consideração a brevidade da vida.
a efemeridade do nosso viver. E diante disso, Tiago está perguntando: o que é a vossa vida? Quem pode se garantir? Quem pode se sustentar? Quem pode acrescentar um côvado à sua existência? O próprio Tiago fala que a nossa vida é muito passageira. É como uma neblina que logo se dissipa ao amanhecer. O que é a vossa vida? Quem pode arrogar para si mesmo o controle de algo que não lhe pertence, o futuro, a ponto de se colocar diante dos homens e arrogantemente projetar os seus sonhos, contabilizando os seus ganhos, como se fosse o senhor da situação? O que é a vossa vida? Meus irmãos, se nós tivéssemos a cultura de aprender com o passado, seremos muito mais cuidadosos e previdentes com certas afirmações e certas disposições no nosso coração quanto ao nosso viver e ao nosso futuro. Quantos projetos que foram interrompidos, quantos projetos que nem iniciados foram, quantas vidas ceifadas antes de um tempo calculado por nós, quantos projetos que ficaram embargados e que não foram concluídos. Por que não aprendemos com o passado? Por que não nos reportamos àquela torre que os homens intentaram construir para se aproximar de Deus? E Deus ali misturou as suas línguas, porque era mero intento humano. Por que não olharmos para a vida de Nabucodonosor, rei poderoso, dominador, que expandiu o seu império, pastar como animal, diante da sua própria arrogância, vaidade e pretensão? Por que não aprender com Herodes, que foi comido pelas vermes, porque se engrandeceu a si mesmo? Por que não olharmos para o passado e percebermos que a nossa vida não está em nossas mãos? Não está no nosso controle. E se assim o é, que direito temos nós de arrogarmos jactanciosamente, cheios de arrogantes pretensões, um futuro, planejamentos, projetos, sem antes dispô-los e consultá-los diante de Deus? Que é a vossa vida? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. É muito temerário associarmos as tragédias que aconteceram recentemente, como o juízo de Deus, como a ação de condenação ou decorrência de atos de uma nação ou de um povo, tantas tragédias recentes, deslizamentos de terras, tsunamis, enchentes, famílias desabrigadas, vidas ceifadas repentinamente, um terremoto de terríveis proporções que destrói praticamente a história de um povo sofrido. Talvez não seja um momento oportuno de tentarmos encontrar as respostas e os motivos para esses acontecimentos, embora a Bíblia fale que nos últimos tempos sobrevirão tempos assim. É tempo de chorar por eles, de interceder, de clamar a Deus por misericórdia, de agir em prol dessas pessoas. Mas estas tragédias humilham ao homem. Humilham ao homem que é o senhor da tecnologia. O seu CPF é rastreado. Qualquer operação financeira que você faz, ela é rapidamente identificada. Talvez pelo seu celular, e espero que vocês tenham desligado os seus. Hoje pela manhã, durante a oração, um som muito diferente de celular foi tocado bem na hora da Santa Ceia. Tenham cuidado com isso. Mas talvez o seu GPS tenha um dispositivo que monitore o local onde você está e de onde você fez essa ligação.
uma tecnologia de identificação, de monitoração, um GPS. Tanta tecnologia e o homem cada vez mais se engrandece nos estudos da célula-tronco, como se agora, através do mapeamento do DNA, eles pudessem controlar e tratar de todas as enfermidades que surgiram e que podem surgir. E muitas vezes ele é humilhado por uma gripe tipo A, por epidemias que estão matando muitas crianças e muitos adultos em cidades pobres, mas também em comunidades ricas. A soberba da tecnologia, do conhecimento humano, da independência, da autossuficiência, do positivismo. Coisas que surgiram no passado e agora estão sendo evocadas por um homem que se colocou novamente no centro de todas as coisas e tem a absoluta segurança de que está no domínio de tudo. E em outras palavras, tem dito, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, obteremos êxito. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A brevidade humana é algo que está patente aos nossos olhos. E por si só já seria suficiente para nos fazer calar a voz e nos humilhar diante de Deus. Nesse período do ano, muitas pessoas estão lançando a sorte, literalmente, em búzios, cartas, adivinhações, lendo as estrelas, olham para os céus, mas os seus olhos são cegos que não conseguem ver o autor e criador dos céus, mas tentam pelas estrelas orientar o seu futuro. E o que é o seu futuro? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Tiago denuncia esta arrogância, esta pretensão humana em avorar para si mesmo o controle da sua vida e do seu futuro de forma arrogante. Em vez disso, diz então Tiago, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Eu lembro muito bem da minha infância, que era muito comum os adultos nos ensinarem, diante das nossas afirmações muito contundentes, infantis, obviamente, e as crianças são movidas pelos seus sonhos e se reportando com tanta segurança quanto o que querem ser, quanto o que vão fazer. Éramos ensinados, olha, não fale assim, diga se Deus quiser. E vinha uma exortação logo em seguida, uma preocupação, um temor pelo nome de Deus. E aos poucos nós vamos vendo que essa expressão vai se vulgarizando na boca daqueles que usam como um simples e mero jargão, como desencargo de consciência, até mesmo como um ato de zombaria, de descaso, de descrédito, como quem dizendo, você é muito ingênuo. Infelizmente, essa expressão, colocada nos lábios do homem, como mera superstição, sem nenhum peso do entendimento, nem da sua significação. E vamos repetindo, e estamos usando o nome de Deus em vão. Se Deus quiser, para uma decisão de campeonato de futebol, se Deus quiser, para um empreendimento louco, impensado, manchado pelo pecado, por motivações erradas, e nós vamos colocando o se Deus quiser, sem entender o significado do que estamos falando, sem considerar o peso do que deveríamos declarar. Não é isso que Tiago está falando. Tiago não está nos ensinando um simples memento que deve ser repetido, repetido e repetido, como um amuleto, como uma expressão mágica. Não. Ele está falando que a nossa vida não é nada e que se Deus, diante da sua soberania eterna, do seu poder, não consentir, não ordenar, não conduzir, nós não podemos fazer absolutamente nada, nem mesmo
viver. Nem mesmo viver. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Meus irmãos, nós cantamos nesta noite que nosso Deus é soberano. Ele reina. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava por sobre as águas. E então disse Deus, haja luz, e houve luz. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Deus de Deus, o Criador, nada do que foi feito se fez sem a sua ordem, sem a sua palavra. E na contagem dos dias da criação, em determinado momento, a palavra é diferenciada agora dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tomado do barro, formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que entrou no homem por ordem de Deus e sai pela ordem do mesmo Deus. Por isso que a nossa vida não é nada e que nós, diante do nosso futuro, devemos dizer, se Deus quiser. Não há poderes, não há governantes, nenhum tipo de força, nenhum braço forte se sustenta diante de Deus. Nem muitas riquezas, nem muitas caridades, nem muitas aventuras, realizações ou feitos. Tudo o que nós somos vem das mãos de Deus, vem com o consentimento de Deus, a aprovação de Deus. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Eu queria abrir um pequeno parêntese para tratar essa vontade de Deus, este querer de Deus para a nossa vida. Na verdade, não é um parêntese, mas ampliando talvez o contexto do que Tiago deseja expressar quanto a fazer a vontade de Deus. Primeiro é termos consciência de que Deus é quem manda. Ele é Senhor absoluto, soberano. Uma das doutrinas mais contestadas e que mais incomodam o espírito humanista dessa geração é ter que reconhecer que Deus reina absolutamente, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, Ele é autossuficiente em si mesmo, não necessita de nós, muito pelo contrário, nós é que necessitamos dEle. Por isso que nesta noite nós entoamos um hino que diz, Senhor, eu preciso de Ti, mas Ele não precisa de nós. É difícil aceitar que existe um Deus que governa todas as coisas do alto do seu trono. Um Deus que, como ribeiros de água, inclina o coração do rei segundo o seu querer. E o sábio usa esta figura do rei porque o rei é a imagem de poder, de soberania, mas os soberanos da terra são submissos ao soberano Deus dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Tiago quer mostrar que existe um Deus que governa todas as coisas de forma absoluta e que cumpre os seus preceitos e os seus desígnios maravilhosamente. Ninguém pode deter a sua mão. E Ele dos céus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ninguém pode contra Ele. Há um cântico que muitas vezes nós entoamos aqui e nós temos que ter cuidado pelo que afirmamos, porque acaba sendo uma impropriedade. E o cântico diz assim, não apenas de palavras reina hoje, Ele reina sempre, absoluto. Ele é Senhor sempre, Ele está no alto e sublime trono, e a terra é estrado dos seus pés. A primeira coisa que precisamos reconhecer é a soberania de Deus.
que carecemos dele, que fomos criados para ele, que fomos feitos para o louvor da sua glória. Antes devia dizer, se o Senhor quiser, porque ele é soberano. É ele que tem que aprovar, é ele que tem que consentir, é ele que quem determina e direciona a nossa vida. Ora, se ele assim manifesta o seu querer, nós precisamos conhecer o seu querer. Em segundo lugar, a Bíblia fala que as coisas encobertas, lá no livro de Deuteronômio, pertencem ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos. Ele revela a sua vontade para que nós a conheçamos, e não somente para que a conheçamos, mas que a cumpramos. Dar um exemplo, por favor, desligue o seu celular. Tente localizá-lo e dizer. Essa vontade de Deus, ela nos é apresentada. Ela nos foi revelada. E uma vez revelada, ele requer do homem que a obedeça, que a cumpra. Todas as coisas foram criadas e estão disponíveis para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não tocareis. Na árvore que está no meio do jardim, dela não comereis. Ordem expressa, mandato revelado, mandato descumprido. A vontade de Deus se manifesta para que nós a cumpramos, para que nós a executemos. Porque este foi o exemplo dado por todos aqueles que serviram com integridade de coração ao seu Deus, aqueles que foram resgatados das trevas e não passaram mais a viver para si mesmos, mas morreram para viverem agora uma nova vida em obediência, cativos à palavra de Deus. Mas o próprio Jesus nos deu este exemplo permanente de que cumpria nos seus dias fazer a vontade de Deus. Era a sua comida, era a sua bebida. Nada o demovia deste propósito. A mim me cumpre fazer a vontade do meu Pai. E prova maior desta obediência, perfeita obediência, foi dado no Getsêmani, quando em angústia, suando gotas de sangue, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Porque a vontade de Deus foi expressa para que nós pudéssemos obedecê-la. Jesus não somente cumpriu a vontade de Deus em perfeita obediência, mas também nos ordenou a fim de que nós fizéssemos o mesmo. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E nós cantamos aqui muitas vezes: somos amigos de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas Jesus continua: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Em outro momento, ele olha para os seus discípulos, no momento de despedida, e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Em outras palavras, aquele que me obedece, aquele que cumpre os mandamentos, será amado por meu Pai. E eu me manifestarei a ele. A vontade de Deus foi expressa para que nós pudéssemos obedecê-la. Por isso que nós não podemos arrogantemente, nem jactanciosamente, nos levantarmos com a pretensão de construirmos o nosso futuro sem pensar na vontade de Deus. Sem primeiramente não entendermos que Ele é soberano, que Ele é Senhor e que Ele governa todas as coisas, todo o universo. Chama as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas cai sem que Ele consinta.
bem como obedecem a Ele os fios da sua cabeça, os fios de cabelo da sua cabeça, as árvores, as folhas secas de uma árvore. Primeiramente, Ele é Senhor absoluto, e tudo o que nós projetamos, sonhamos, planejamos, tem que ser rendidos e colocados sob a autorização deste Deus soberano. Em segundo lugar, Ele expressa a sua vontade. Ele diz o que nós devemos fazer. Observe, meus irmãos, que o que aqueles homens manifestavam e expressavam abertamente dos seus projetos, arrogantemente, não era de projetos espirituais, projetos humanos. Iremos para a cidade, negociaremos, teremos lucro. Características muito claras de corações apegados às coisas deste mundo, às coisas que são daqui da terra, aos tesouros corrompíveis daqui da terra. Corações apegados àquelas coisas que passarão. O que é a vossa vida? Não devíeis agir assim, antes devíeis dizer, se o Senhor quiser, primeiro porque Ele é soberano, e segundo porque Ele expressa a sua vontade para que nós a obedeçamos. Nós não fomos criados como um relógio que recebeu a corda e que agora é colocado ao seu bel prazer, segundo o seu próprio governo, seguindo os seus próprios caminhos. Não, nós somos criados para estarmos sujeitos à vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E tudo aquilo que Deus quer é o que há de melhor para o homem. Ele não somente exerce sua vontade soberanamente, Ele não somente nos criou para obedecer à sua vontade revelada, mas esta vontade é maravilhosa. Não tem projeto melhor para a vida de um homem do que conhecer a vontade de Deus, buscá-la e cumpri-la, exercitá-la no seu dia a dia, alimentar os seus sonhos pautados nesta vontade, nesses exemplos que nos foram colocados nesta palavra, de tantos homens que seguiram prosperamente, e não falo de prosperidade material, mas de prosperidade espiritual, ao cumprirem a vontade de Deus. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Sai, Abraão, saiu Abraão. De ti farei nascer uma geração numerosa, do filho da promessa, Isaque. Agora, Abraão, me oferece o teu filho, o teu único filho, leva-o e oferece como sacrifício. Abraão foi. E diz o texto de Hebreus que ele estava a ponto mesmo de imolar o seu filho em obediência. Moisés, toma a vara, toca com ela nas águas, diga ao povo que marche. E as águas se abriram, e o povo passou a pé enxuto. Josué, meu servo Moisés agora é morto. Você é o sucessor. Você fará este povo receber o juramento que fiz, da terra que prometi. Seja forte e corajoso, mas ande na minha vontade. Cumpra os meus mandamentos. Não desvieis os seus pés. Não desvie os seus pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas cumpre tudo aquilo que está escrito e ensina isto. Não te apartes do livro da lei. Que dizer de Davi, que em tantos salmos expressa esta dependência, este deleite em obedecer a Deus,
em ser um homem segundo o seu coração. E tantos exemplos de homens que tinham na lei do Senhor, nos seus mandamentos, na sua vontade, o seu prazer. E na sua lei meditavam de dia e de noite, para se tornarem como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham, dão fruto na estação apropriada, e tudo quanto faz prospera. É um homem feliz, super feliz. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque a palavra é clara ao dizer que nós não sabemos o que sucederá amanhã. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nós temos tantos exemplos de homens que frutificaram, que prosperaram na obediência da vontade de Deus, que foram abençoados e enriquecidos, que são bem-aventurados. Nós não devemos, meus queridos irmãos, agir com arrogância, cheios de pretensões e nos jactarmos dessas coisas, porque toda jactância semelhante a essa é maligna, é má. No entanto, nós devemos dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Primeiro, porque Deus é soberano e estabelece os seus desígnios. Ninguém pode ir contra Ele. Ninguém vai na direção em que Ele não determina ou permite. Em segundo lugar, porque Ele revela a sua vontade. Não esconde de nós o seu querer. Ele diz o que nós devemos fazer, quem nós devemos ser e como devemos agir. Em terceiro lugar, porque a sua vontade é maravilhosa, é boa, perfeita, é agradável. Não existe nada melhor do que aquilo que vem de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, para que retornássemos àquele relacionamento perfeito da viração do dia, de plena comunhão, de obediência ao seu querer. O ano está se iniciando. Coloque seus planos, projetos, sonhos nas mãos de Deus. Consulte a vontade do Senhor. Aguarde a sua resposta. Busque conhecer a vontade de Deus. Não vai um anjo a bater na sua porta à meia-noite. Nem dependa de revelações humanas, nem de orações misteriosas. Vá à palavra, onde a vontade de Deus está revelada, onde o Espírito Santo nos conduz a esta verdade. E deleite-se na vontade de Deus. Olhe para o passado, olhe para a sua vida e pergunte-se a si mesmo, existe algo melhor do que fazer a vontade de Deus? E então, conduza a sua vida nessa perspectiva. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não peque em saber que você foi criado e capacitado a cumprir a vontade de Deus. E sabendo disso, não faz. Que Deus assim nos abençoe. Nesta noite, nós iniciamos o nosso culto dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Reconhecemos que Deus é o Deus de toda providência.
Também declaramos que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não aprovar os nossos planos, tudo é vão. Reconhecemos, juntamente com Davi, de que tudo veio das mãos de Deus. Com Ele está o engrandecer e a tudo dar força. E então agora nós podemos, em resposta à palavra pregada, dizer: as tuas mãos dirigem o meu destino. Vamos nos colocar de pé.